Oi, gente. E aí, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Prontos para a parte 3 do capítulo 3, a epifania humana? Bom, eu vou tentar aqui ainda, tá, gente? Que eu continuo com os meus conflitos aqui com esse livro, mas eu trouxe, né, a parte 3. Nós vamos concluir hoje a epifania humana. E eu já vou dar um aviso para vocês logo no início, porque geralmente o pessoal não fica até o final. Eu fico muito triste, porque sempre no final que eu trago a grande questão, a grande reflexão de cada vídeo. Mas eu vou fazer uma pausa com o canal. Pode ser uma pausa de 1 mês ou 2 meses, mas depois eu volto, termino o Homo Deus com vocês e aí eu decido se o canal vai se encerrar ou não. Não é, como eu posso dizer, não é nada com o canal, né? É uma questão pessoal, uma questão de cansaço mesmo, tá, gente? Porque agora, desde o início do ano, né, quando eu comecei o canal, nós estávamos trabalhando em casa, né, em home office, e agora não, agora eu saio todos os dias, eu saio de manhã, 6 da manhã, e retorno para casa depois de 8, 8 e meia da noite, né, então estou bastante cansada mesmo, não estou dando conta, então eu vou dar essa pausa com o canal, né, eu gostaria de continuar, mas a gente tem que saber quando a gente está chegando no nosso limite, então enquanto eu ainda não cheguei, estou consciente, podendo fazer escolhas, eu vou escolher fazer essa pausa, tá? Mas eu volto, pelo menos para terminar o Homo Deus, mas por enquanto eu vou dar essa pequena pausa. E, né, então já que vamos ter uma pausa, vamos logo ao final, né, desse capítulo. Mas se você está chegando agora, ainda não me conhece, acabou de receber essa notícia, não fique triste, tem um monte de livro, tem mais de 100 vídeos para você assistir enquanto eu dou essa pausa, tá bom? Eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é essa daqui, Homo Deus, uma breve história do amanhã, do Yuval Noah Harari. E ele traz aqui, né, logo no início dessa parte 3, né, que eu deixei para vocês, como que o comunismo, né, que era um pequeno grupo, mas muito bem organizado, dominou uma massa desorganizada em determinada época da história. E aí, lendo esse trecho, eu lembrei, né, lá do Poder do Hábito, o primeiro livro que a gente tem aqui nesse canal, que o autor fala do poder dos pequenos grupos. E aí ele traz depois mais para frente como um pequeno grupo muda algumas coisas na sociedade. Então, tem lá no capítulo 3 ele fala do poder dos pequenos grupos e no capítulo 8 e eu vou deixar os dois na descrição desse vídeo. Se vocês quiserem, né, quem já assistiu pode revisitar, quem não assistiu pode ir lá e ver esses vídeos falando sobre essa questão de pequenos grupos e a força que eles têm. Porque às vezes a gente acha que as mudanças não ocorrem porque a gente está num pequeno grupo, mas na verdade foi assim que elas sempre ocorreram. Essa frase tem um autor, tá, gente? Eu não lembro, mas é, é assim, né? As grandes mudanças elas começam sim nos pequenos grupos e depois elas vão reverberando. E aí ele traz também, né, duas formas de se organizar em sociedade, né? Uma por meio da violência, né? Quando você se impõe, né, por meio da violência, e outra ele fala por meio do sexo, né? Quando você vai se aliando a pessoas por meio das suas relações mais íntimas. Então tem essas duas formas. E aí eu já vou ler, né, um trechinho para vocês, primeiro trechinho de hoje. Vamos lá. Os sapiens conhecem bem esses truques de cooperação. Eles às vezes formam hierarquia de poder semelhantes à dos chimpanzés comuns. Antes aqui ele fala um pouquinho dessa questão de como os chimpanzés se organizam, tá? Enquanto em outras ocasiões consolidam ligações sociais por meio do sexo, assim como os bonobos, que também é um tipo de macaco, mas o conhecimento pessoal envolvendo tanto a luta quanto a cópula, né, que é o sexo, não pode se constituir na base de uma cooperação em larga escala, né, gente? Porque a gente só tem relações íntimas com pequenos grupos de pessoas.
Não se pode resolver a crise do endividamento da Grécia convidando políticos gregos e banqueiros alemães para uma briga de socos ou uma orgia. Pesquisas indicam que os sapiens não são capazes de ter relações íntimas, sejam hostis ou amorosas, com mais de 150 indivíduos. O que quer que faculte aos humanos organizar redes de cooperação em massa não se trata das relações íntimas, né? Então ele traz aqui essa primeira questão, né? Não é nas relações íntimas que está a resposta aí para a gente saber por que os sapiens dominaram o mundo. E é muito complexo, né? Ele fala aqui dos estudos, porque geralmente os estudos são feitos com pequenos grupos, mas pequenos grupos não agem da mesma forma que as grandes massas, então não tem muito como consolidar algumas respostas. E aí ele traz um exemplo, o jogo do Ultimato, que daí eu já vou ler para vocês aqui mais um trechinho. Tome-se, por exemplo, o jogo do Ultimato, um dos mais famosos experimentos em economia comportamental. Esse experimento é, em geral, conduzido com duas pessoas. Uma delas ganha $100 e tem que dividir com outro participante do jeito que quiser. Pode-se ficar com tudo, dividir ao meio ou entregar ao outro a maior parte. O outro pode ter uma ou duas atitudes: aceitar a divisão sugerida ou rejeitá-la totalmente. Se rejeitá-la, ninguém fica com nada. Esse jogo do Ultimato também já teve lá num quadro do Silvio Santos. Eu não lembro qual era o nome que ele usava, mas teve lá também. E aí, o que acontece? Pela lógica, né, científica, os cientistas falam, se eu tenho $100 para dividir com a pessoa e eu oferecer $1, aquela pessoa que não tem nada, se ela está ganhando $1, ela está no lucro. Então, ela deveria receber aquele $1. Porque $1 é melhor do que nada, porque se ela disser que não, nenhum dos dois ganha nada. Mas, na nossa mente humana, isso é injusto. Como que eu vou ficar só com $1 e o outro vai ficar com $99? Isso também traz um dos nossos vieses cognitivos, que é o viés de aversão à perda. A gente tem esse viés cognitivo de aversão à perda. Então, eu não aceito, né, que o outro ganhe mais do que eu, né? Tem isso lá dentro do nosso cérebro. Então eu posso dizer não e nenhum dos dois ganha nada. E esse jogo ele é muito famoso, é um estudo, né? Muito conhecido que a pessoa prefere não ter nada do que o outro ganhar mais do que ela, né? Já fizeram várias variações dessa proposta. E aí eu continuo, leio mais um trechinho para vocês. O jogo do Ultimato deu uma contribuição significativa para sacudir as teorias econômicas clássicas e estabelecer a mais importante descoberta das últimas décadas no que concerne à economia. Sapiens não se comportam segundo uma lógica matemática fria, e sim de acordo com a cálida lógica social. Somos governados por emoções. Lembra, a gente já falou um pouquinho sobre emoções, não só em capítulos anteriores, mas no decorrer dos livros que eu já trouxe para vocês. As emoções, por mais racional que você acredite ser, você a última decisão que você toma, ela passa pela emoção, ela não é totalmente racional. E aí ele continua. Essas emoções, como vimos, são de fato algoritmos sofisticados que refletem os mecanismos sociais de antigos bandos de caçadores-coletores. Então, quer dizer, a gente já traz isso na nossa carga, né, ancestral, na nossa memória, na nossa carga genética. Se há 30 mil anos eu ajudasse a caçar uma galinha silvestre e depois guardasse para si quase toda a presa, oferecendo apenas uma asa, eu não diria a mim mesmo, melhor uma asa do que nada. Em vez disso, meus algoritmos evolucionários iriam me dar um chute de adrenalina e testosterona, inundariam o meu sistema e meu sangue começaria a ferver e eu bateria o pé e gritaria a plenos pulmões. No curto prazo, eu poderia ficar com fome e até estaria me arriscando a levar um soco ou dois. Mas no longo prazo valeria a pena, pois você iria pensar 2 vezes antes de me explorar outra vez. Recusamos ofertas injustas porque pessoas que docilmente aceitaram ofertas injustas não sobreviveram à Idade da Pedra.
né? Então, isso já vem na nossa mente, tá? Já vem incutido na nossa ancestralidade, a gente já traz isso conosco. E aí ele conta, né, de um estudo feito com chimpanzés, outro estudo, né, vocês sabem que sempre essa história que ele traz, né, baseada ou, né, em evidências é baseada em evidências científicas e históricas, né? Então, ele alia o que traz a história com o que traz os estudos científicos. E aí, esse estudo com chimpanzés, eles davam, né, uma fatia de pepino para tinha dois chimpanzés, um do lado do outro em jaulas. E aí um chimpanzé recebia uma fatia de pepino e o outro também. E aí, em determinado momento, os dois ficavam contentes, cada um com a sua fatia de pepino. Ele dá pepino para um e uva para outro. E os chimpanzés sabem que as uvas são muito mais gostosas. Então, aquele que tinha acabado de receber o pepino, ele jogava o pepino longe, começava a sacudir na sua jaula e a urrar, né? E esse eu vou ler o trechinho aqui para vocês, mas ele fala que esse hilariante experimento você pode ver, né? Ele está acessível no YouTube. Vou ler o trechinho aqui para vocês. Esse hilariante experimento que você pode ver no YouTube, assim como o jogo do Ultimato, gerou a crença de que os primatas possuem uma moralidade natural e que a igualdade é um valor universal e atemporal. As pessoas são igualitárias por natureza, e sociedades em que prevalecem a desigualdade não podem funcionar bem devido ao ressentimento e à insatisfação. Olha que coisa séria, né, gente? Então, não vai, né? Como que a nossa sociedade ainda funciona com tanta desigualdade, né? Como que a gente ainda aceita ser subjugado em tantas situações? E aí o autor ele vai falar que é por causa das nossas crenças, né? Da nossa ordem imaginada que ele explica super bem lá no Sapiens. Lembra que eu sempre falo, se você está aqui no Homo Deus, volta lá, assiste os vídeos do Sapiens ou leia o livro Sapiens, porque ele é muito intercalado, ele dialoga muito com o que está lá no Sapiens. Então ele explica sobre as nossas crenças, né, em Deus, no dinheiro, no nacionalismo e essa ordem imaginada da sociedade, que é uma a gente fala sobre realidade subjetiva, né? Realidade objetiva, subjetiva e intersubjetiva. Ele explica lá no Sapiens, tem um vídeo do Sapiens, mas eu tentei encontrar aqui nas minhas anotações qual que é o que traz essa informação, mas eu não encontrei exatamente qual vídeo para falar para vocês. Mas basicamente o que é objetivo é o que é real, que tá lá. Um gato come camundongo, isso é objetivo. O que é subjetivo é a questão, por exemplo, como a gente já falou em outros vídeos, da felicidade. Às vezes, para mim, felicidade é tomar um sorvete. E para você, felicidade é ganhar na Mega Sena. Então, isso é subjetivo, é de cada pessoa. E o intersubjetivo é aquilo que está incutido no nosso inconsciente coletivo. Então, o valor do dinheiro, o valor da nação, a nossa fé em Deus, ela está incutida no nosso inconsciente coletivo. Então, isso é uma realidade intersubjetiva que a gente compartilha com as outras pessoas. E é dessa forma que o autor descreve que a gente consegue ser dominado, digamos assim, né? Ser mansos, né? E eu lembro que já vi uma crítica, né, que trazem sobre Karl Marx, porque ele fala que a religião é o ópio da pobreza, né? Então, às vezes a gente acredita que o que a gente tem a gente tem que se conformar, né, com aquilo que a gente tem, porque é o possível para aquele momento. Às vezes, sim. Às vezes a gente tem que se conformar com determinadas situações, mas às vezes não. E aí traz aquela. Agora falando isso para vocês, lembrei que tem a oração da serenidade, se eu não me engano, que ele fala isso, né? Porque a gente tem que ter a sabedoria de saber quando eu posso mudar uma situação, né? E lutar por essa mudança, e quando a situação não pode ser mudada, né? Então eu peço sabedoria para entender isso, porque sim. Algumas situações não podem ser mudadas e a gente tem que se conformar com elas. Outras não. Tem coisas que a gente não deve aceitar. E aí a gente tem que lutar pelas mudanças. E aí eu vou. Isso tô falando de mim, tá, gente? É uma reflexão, né? E trazendo essa oração feita por mim.
Mas aí cada um que pense por si, né? Aí leio mais um trecho para vocês. Na verdade, contudo, a vida da maioria das pessoas só tem significado dentro da rede de histórias que elas contam umas para as outras. Cria-se um significado quando muitas pessoas tecem juntas uma rede comum de histórias, né? Isso é a nossa realidade intersubjetiva. Porque determinada ação, como casar-se, jejuar no Ramadã ou votar em dias de eleições, parece significativa para mim, porque meus pais também a consideravam significativa, assim como meus irmãos, meus vizinhos, pessoas em cidades próximas e mesmo habitantes em países distantes. Por que todas essas pessoas pensam que isso é tão significativo? Porque os seus amigos, vizinhos compartilham da mesma opinião. As pessoas reforçam constantemente e reciprocamente as suas crenças, num ciclo que se auto-perpetua. Então, algumas coisas não mudam, né? Que a gente fala, né? A gente quer a mudança, mas tem coisas que não mudam, porque elas vão se auto-perpetuando. Cada rodada de confirmação mútua estreita ainda mais a teia de significados, até não ter muita opção, a não ser acreditar naquilo em que todos acreditam. Então, por mais que no início você fala, não, isso não é verdade, eu não quero, não. Mas aí você é tão envolto nessa teia que você acaba falando, é aquela coisa, se não pode com eles, junte-se a eles. Mas aí o autor vai trazer, né, como ele sempre faz, ele traz a ressalva dessa questão. Mas no decorrer de décadas e de séculos, a teia de significado se desfia e uma nova teia se estende em seu lugar. Estudar história significa observar a tecedura e o desfazimento dessa teia, dar-se conta de que o que parece ser e o que há de mais importante na vida de alguém em determinado período torna-se, para seus descendentes, algo totalmente desprovido de significado. Então, a gente tem aqui essa questão também. Então, por mais que algumas histórias se auto-perpetuem, tem muitas coisas que estão perdendo o significado. E tem coisas que já deveriam ter perdido o significado e a gente parece que está saindo, e aí quando você vê acontece alguma coisa, volta tudo naquele significado que já devia ter desaparecido. E aí ele traz um exemplo assim, bem corriqueiro, né, dos deuses gregos, por exemplo, né? Ele fala Zeus e Hera já tiveram um grande poder e hoje em dia ninguém acredita mais neles. E aí a gente tem uma questão da nossa própria sociedade, que ela está em constante mudança e hoje em dia as mudanças são mais rápidas. Então, na questão dos conflitos de geração entre pais e filhos, né? Antigamente, o namoro, o noivado, o casamento, né? Tinha todo um processo. Hoje em dia, isso já não tem mais tanto significado para algumas pessoas. Então, é, os namoros são mais efêmeros, né? Às vezes os casamentos não duram mais tanto, mas não é porque eles perderam exatamente o seu valor, eles deixaram de ter tanto significado, mas eu acredito ainda, né, que o casamento, para quem casa com amor, né, tem o seu valor, porque a gente também já teve os casamentos por interesse, eles ainda existem. Então, quando o casamento era arranjado de uma família para outra, pelo dote, né, isso também já existiu e ainda existe em alguns países do mundo, isso tem um significado naquela cultura, mas não tem significado, por exemplo, na nossa cultura. Na nossa cultura na, não tem casamentos arranjados, a gente casa por amor. Mas em algumas outras culturas os casamentos são arranjados. Então tem essa questão do que tem significado para mim ou não, e aí depende da minha cultura onde eu estou inserida, né? Então a gente tem é muito complexa essa questão dos sapiens, né? Da gente compreender todas essas questões. Então o autor ele vai trazendo tudo isso para gente, todas essas reflexões e com o intuito, né, de entender por que que os sapiens então dominaram o mundo, né? Porque a gente coopera em grande escala e com essa flexibilidade, porque a gente tem essa crença nas ordens imaginadas, porque a gente tem essa imaginação. E aí eu vou trazer os dois últimos trechinhos para vocês desse vídeo e desse capítulo.
Os sapiens governam o mundo porque somente eles são capazes de tecer uma teia intersubjetiva de significados, uma teia de leis, forças, entidades e lugares que existe unicamente em nossa imaginação comum. Essa teia permite aos humanos organizar cruzadas, revoluções socialistas e movimentos de direitos humanos. Então, ele traz, né, tudo isso como imaginação. E aí, como que a gente vai sobreviver, né, a esse século XXI? Como que a gente vai compreender as coisas que, esses paradigmas que vêm sendo quebrados na atualidade, se a gente não compreender isso, né? Que essas ordens são imaginadas, que isso não passa de ficção. Então, eu leio para vocês o último trecho. Portanto, no século XXI, a ficção tornará a força mais poderosa na Terra, superando os asteroides e a seleção natural. Daí que, se quisermos entender nosso futuro, decodificar genomas e triturar números dificilmente será suficiente. Temos que decifrar também as ficções que dão significado ao mundo, né? Então eu deixo vocês aí com essa grande questão, né? Porque para mim ficção, a palavra que acabou ficando foi ilusão, né? A gente vive, né, de ilusões. E aí, né, ele traz lá na parte 2 a gente fala, né, se é possível tantas possibilidades, porque essa possibilidade que a gente está vivendo é a real, né? Então, eu deixo vocês aí com essa questão. Nós vamos fazer aí uma pausa de 1 mês, talvez 2 meses, mas a gente volta, continua. Se eu conseguir me organizar melhor, pode ser que a gente volte antes e continue. Pelo menos eu quero concluir, né, esse livro com vocês, o Homo Deus. Mas aí eu deixo vocês aí com essa questão, né? Porque a gente já tá vivendo numa sociedade aí que tá trazendo aí o metaverso, né? Que você vai virar um avatarzinho, vai viver nesse metaverso aí que é paralelo à nossa realidade real, digamos assim. E aí, por isso que ele fala, né, dessa questão da ficção. Se tudo é ficção, né? Se a gente vive no mundo de ficção, como que eu compreendo o mundo, então? Né? Então, deixo vocês aí com esses pensamentos. Agradeço, né, a audiência de vocês, os comentários. Tenho visto alguns comentários. Não tenho compartilhado tanto esse vídeo com tantas pessoas, mas eu deixo aqui toda a minha a minha gratidão para vocês. Um beijo e até breve.